Seja bem-vindo ao meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos ficando à vontade aqui porque o assunto hoje é sobre trans no trabalho. E também eu vou falar da minha vivência, como que eu lidei na minha época com muitas coisas que aconteceu comigo durante o trabalho. Então vamos começando aqui falando que, cara, eu não sei se vocês sabiam, mas em 2021, meados ali do final de 2021, teve uma pesquisa que indicava que 20% das pessoas trans, tá, no geral, 20% das pessoas trans não tinham trabalho formal, ou seja, o básico ele não era garantido, a carteira assinada, né? Então é bem complicado porque fora isso, mais de 50% das pessoas trans tinham insegurança alimentar. E pra você que não sabe o que é isso, meu caro amigo, é se o cara tem que abrir mão de pagar o aluguel, de pagar a água, a luz, só para poder ali comer, né? Sobreviver ali com o básico, com arroz, feijão, uma carne ali no dia a dia. Então, muitos realmente, 50% é uma taxa alta, né? Eu não estou falando uma taxa exata, mas é mais de 50% que tem esse problema. Então isso é uma coisa muito séria porque o básico não está sendo garantido. O básico porque muitas pessoas trans, quando novas ali, quando se descobrem, são expulsas de casa, não são aceitas por ninguém, então acabam que tem que trabalhar cedo, tem que correr atrás do seu pão e muitas das vezes, não, na verdade, todas as vezes que uma pessoa trans vai fazer isso sendo menor de idade, não tendo terminado o colegial, nem ensino médio, acaba que essas pessoas não têm qualificação de trabalho e aí trabalham em qualquer emprego que dá um salário mínimo e a gente sabe que no Brasil o salário mínimo não rende, isso é um fato. Aí vem aquele comentarista infeliz de falar que as pessoas trans correm para prostituição porque querem. E nossa, faz isso não, meu amigo, não faz isso, tá? Não faz isso não, meu querido. Sabe por quê? Tem pesquisas que apontam que muitas empresas têm dúvidas de ordem práticas e também têm medo de dar empregabilidade a pessoas trans por não saberem como lidar com essas pessoas trans no ambiente de trabalho. Então isso já exclui muito a oportunidade de uma pessoa trans até que é qualificada de conseguir aquele cargo. Fora a questão também do preconceito, que às vezes o chefe pode, por exemplo, gostar do currículo da pessoa e quando chama a pessoa não gosta do que vê, não gosta do que aquela pessoa representa. E isso é preconceito, é transfobia e não tem como falar que não é, porque isso realmente acontece com pessoas que têm qualificação para trabalho também, tá? Outro fator primordial e que eu vivenciei muito no decorrer da minha vida e trabalhei em call center, fazendo também Orives, trabalhei em tanta coisa, mercado, em tudo que era muito braçal eu trabalhei. E é uma coisa que acontece com muitos garotos trans que começam a trabalhar cedo. A gente começa a abraçar qualquer mercado de trabalho que nos aceite. Mesmo que aquele mercado de trabalho o nosso corpo ainda não suporte carregar, né, aquele esforço físico, a gente entra de cabeça. Foi o que eu fiz, tive essa experiência. Em alguns casos não recomendo muito, mas para quem precisava de dinheiro e quem precisa não olha muito qual, né, categoria vai, né, entrar, mas é um fato, tem muitos caras trans que não têm qualificação de trabalho no mercado e acabam aceitando empregos braçais. Fora essa questão da qualificação de trabalho, que é uma questão muito forte, tem outra questão também, que é o cara ficar num ambiente onde as pessoas fazem piadinhas com ele. E bom, na minha época eu lidava como se fosse uma brincadeira e eu sempre dava as trocas, né? Por exemplo, quando alguém vinha com piadinha, e acontecia direto, e era uma coisa que me irritava lá no fundo, né? Era aquelas piadas de tipo, pá, que eu era muito mais bonito antes, que agora eu virei um tribufu, essas coisas. Era tipo isso, era essas piadas que vinham e sempre acompanhadas de risadinhas e tudo mais. E eu tirava de letra com aquilo porque como eu cresci no meio de primos, né, eu batia e levava ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo que eu apanhava, eu dava também. Opa, não. Ao mesmo tempo que eu apanhava, eu levava comigo também, entendeu? Do mesmo jeito que faziam piadas comigo, eu ia lá, revertia toda a situação, fazia piadas piores pros caras me deixar em paz, porque era o meu jeito de lidar. Ou eu lidava no meu jeito raiz lá, ou eu ficava sempre oprimido no meu canto, porque aquilo no fundo me incomodava. Mas se eu não soubesse lidar, a vida ia se encarregar de lidar comigo, né? E quando eu tocava o dedo ali na ferida do macho, nossa senhora, os homens quase entraram debaixo do balcão de tanta vergonha. E
Foi uma das coisas que eu fiz para sobreviver na minha época, mas era uma coisa que me incomodava, e hoje eu entendo que é uma questão de transfobia. Então você pensa, essas três já são super problemáticas para a vivência de uma pessoa trans, porque às vezes pode ter qualificação de trabalho, pode passar ali pela empresa, e aí tá trabalhando ali com aqueles caras, com aquelas piadas, aquelas conversas ali, e isso vai deixando o psicológico do cara lá embaixo. Da mulher trans, pior ainda, porque tem umas piadas muito sem graças, entende? Então acaba que isso tudo vai afetando o psicológico da pessoa. E o que acontece? Quando a pessoa não pede demissão, geralmente ela fica tão ruim psicologicamente que ela não tem mais a mesma produtividade que ela poderia ter, entende? É por isso que a gente vê muitos casos de pessoas trans que se suicidam. Fato. É por isso que eu falo, não fica generalizando, falando pessoas trans teve a oportunidade de estar na prostituição, porque além de ter essas três principais, tem mais problemáticas aí atrás, tá? Porém, isso é uma realidade que a gente está mudando, né, muito lentamente, só que a gente não desiste de mudar e falar sobre isso, porque isso é essencial para que as pessoas entendam um pouco o nosso lado e se ponham no nosso lugar para entender como que a gente se sente, para entender o quanto é mais difícil para pessoas trans do que seriam para pessoas cis. Mesmo que a gente tenha melhor qualificação de trabalho, mesmo que a gente saiba lidar com piadinhas e etc, é difícil sim pessoas trans no trabalho. Porém, eu vou deixar aqui para vocês dois projetos muito legais que ajudam pessoas trans para o mercado de trabalho. O @educatransforma e o @transempregos, que são dois projetos lindos aí e eu acho que vocês já conhecem. Se não conhecem, vocês vão gostar, dá uma olhada lá no Instagram deles, que é muito legal para ajudar aí nossa causa. Se você souber de alguma empresa também que ajude a nossa causa, que não seja só pro mês aí da visibilidade trans, né, que é o que acontece muito, por favor, deixa aqui nos nossos comentários pra gente poder indicar para outras pessoas. E é isso, vou terminando aqui o vídeo nosso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu like aqui, compartilha e tenha presença garantida aqui no meu canal, porque agora eu vou soltar vídeo sempre aos sábados aí pra vocês. Um sempre mais um pouquinho formal e outro mais descontraído. É isso, galera. Até a próxima!